Olá, povo da Igreja Metodista Renovada, povo de Deus, povo de todas as igrejas, mulherada, mulheres fortes, vaso de honra aqui na terra. Mulheres, o congresso chegou essa semana. Sexta e sábado, das 19 às 22, teremos congresso. Mulheres, venham se revestir de alegria, venham se revestir de paz, venham se revestir de forças, venham se revestir, venham trocar essas vestes, né? É online, mas ele está aí, ele chegou. É um tempo só para nós, é um tempo para as mulheres. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça. Entra nos aplicativos da nossa igreja, Igreja Metodista Renovada, nos procure no nosso canal. Nós temos um canal da Rede de Mulheres Renovada. Esperamos vocês lá no canal. Nós ainda estamos entregando as fardas. Ele cresceu muito o canal e ele vai continuar crescendo, porque tem coisas maravilhosas. Mas essa semana é semana de congresso. Qualquer dúvida, nós estamos aí para te servir, para tirar as dúvidas. Mas venha se revestir, tá bom? Então vamos lá, vamos começar também a nossa reflexão da semana. Toda semana tem reflexão. Toda quarta às 10h30 tem lives. Então venha com a gente. Não vamos perder mais isso, não. Mulher tem que andar junta uma com a outra. Mulher tem que ser grudada igual arroz de terceira, senão não dá certo, tá bom? Vamos lá, vamos nos juntar mais. O Senhor continua entregando as fardas. Bom, mas vamos falar um pouquinho do culto de domingo, um culto abençoado. Quem trouxe a palavra foi o pastor Marcos, né? E o tema dele foi muito bonito. Ele falava de Deus de promessas. Ele falou em Josué 1:9. O pastor falou da importância de nós não ficarmos paralisados, que o medo paralisa. Foi muito importante mesmo, ele trazendo um tema de coragem para nós. Mas uma das coisas que me impactou muito foi a hora que ele trouxe o testemunho dele. O testemunho dele, a esposa, maravilhoso. Se você não viu esse culto, se você onde não teve condições de ver, pegue esse culto, está lá nos nossos aplicativos da igreja, veja esse culto, ele foi muito bom, uma palavra muito boa. E é interessante que em cima dessa palavra, em cima desse caminhar, eu tinha montado a palavra ontem, estava só esperando o culto mesmo, e Deus veio na mesma linhagem, no mesmo caminhar. E eu vejo que quando o Senhor começa a falar alguma coisa para a igreja, uma situação para a igreja, a situação se confirma, né? A situação se confirma, os temas se confirmam. E Deus veio no mesmo caminhar comigo, graças ao Senhor. E nós vamos falar em cima do livro de Atos, né? E o nosso tema é forças para continuar. Forças para continuar. Olha que interessante, quando nós paramos para pensar nesse tema e pensar o que é tudo isso, o livro de Atos foi um livro que veio assim, capacitando a igreja, né, com o Espírito Santo de Deus, capacitando a igreja para o novo momento. Então esse livro, ele traz assim muitas, além das revelações, esse livro traz também para nós o tempo todo palavras de encorajamento. E eu estou falando aqui de Paulo, né, o versículo que eu vou ler está no livro de Atos, mas Paulo ainda estava retido. Quando o Senhor chegou, o próprio Deus chegou, ele se manifestou e trouxe uma palavra de encorajamento para Paulo. Amadas, quem está precisando de encorajamento essa semana? Eu creio que muitas estão, porque quando a palavra se confirma, é porque Deus está trazendo para o teu povo, olha, eu estou trazendo algo novo, eu estou colocando para você força, se levanta e vem, né? Então aqui, o próprio Deus estava se revelando para Paulo, o que Paulo deveria fazer, para Paulo se animar, para Paulo se encorajar, para levar testemunho mesmo, dando direção. O Senhor aqui estava dando uma direção para Paulo. E olha o que diz o versículo.
Depois vocês vão ler com calma, mas eu quero falar aqui de Atos 23:11. Olha só. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, olha que lindo, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Coragem, dê testemunho, abra tua boca. E aqui a gente pode pensar, quando vocês leem com calma, o que estava impedindo, quais eram as barreiras que impedia Paulo de tomar a direção. Paulo era um apóstolo que buscava muito no Senhor. E nós sabemos de toda a história de Paulo, vai por aí. Paulo buscava muito no Senhor essa confirmação, o que ele devia, o que deveria fazer, né? E assim nós temos que ser também, buscar em Deus quais são os problemas que nós temos, entregar para o Senhor. E buscar entender quais são as barreiras que nos impedem de caminhar, nos impede de testemunhar, né? Nós estamos aí com umas vigílias lindas e os testemunhos são maravilhosos. Nosso apóstolo tem umas ideias maravilhosas e ali se levantou um altar de milagres. E nesse mesmo caminhar é que eu te falo para você. Às vezes nós paramos, sabe? Nossa vida dá umas paradas. A gente tem acontece umas barreiras e a gente não sabe nem por quê. E isso pode ser na área da saúde, vem alguma coisa que me impede. Isso pode ser uma ameaça de uma separação. Às vezes, numa ameaça de uma separação, numa tentativa de uma busca de uma decisão, eu não consigo me decidir. Muitas vezes é uma dificuldade financeira, muitas vezes é uma dificuldade com o filho e outras crises que podem acontecer, né? Essas ameaças que acontecem são barreiras. Discussões, tristezas, depressão, a falta de perdão, tudo isso são barreiras que me impedem de testemunhar coisas bonitas que Deus faz. Tudo isso são barreiras que me impedem de falar das coisas do Senhor. Mas o Senhor hoje está falando aqui forças para continuar. E o Senhor está falando duas coisas importantes. Não tenha medo. Seja corajoso. Quais são as barreiras que estão na tua vida que está te impedindo de ir para onde Deus está te direcionando, de fazer o que Deus está te direcionando, de tirar os sonhos das gavetas e realizar? Quais são as barreiras? Paulo ainda estava numa cela e o Senhor se manifestou a ele. O Senhor estava falando, Paulo, você vai sair dessa prisão. Você vai sair, Jesus, Ele nos fortalece. E o que o Senhor está falando hoje aqui para nós, que Ele está te fortalecendo neste momento. É neste momento que o Senhor está te fortalecendo. Né? Jesus está ao seu lado nesse momento, Jesus está do meu lado nesse momento. Amada, quais são as barreiras que está te impedindo, que está impedindo você de testemunhar? Quais são as barreiras de você ir para onde o Senhor está te direcionando? Eu estou batendo na mesma tecla. Deus quer te direcionar. Quais são as barreiras? O que é que está acontecendo que você não está conseguindo seguir? Você não está conseguindo ir? Coragem. Coragem. Eu quero perguntar para você com muito carinho, amada. Você tem escutado a voz do Senhor falando para você, filha, vem. Filha, tire esses sonhos da gaveta. Tenha coragem, porque você precisa testemunhar o que eu vou fazer, o que eu já estou fazendo na sua vida. A voz do Senhor é a voz de autoridade, é a voz que ordena. Coragem. E aí eu quero trazer para você, eu tenho certeza que o coração de Paulo naquele momento ficou assim, ó, o próprio Deus falando comigo. Amadas, o próprio Deus está falando hoje para nós, mulheres, coragem. Homens, coragem. Famílias, coragem.
E eu falo para você, né, que Jesus nos fortalece no momento certo. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é que Jesus te garante continuar. Ele te dá essa garantia, né? Ele está aqui com a gente em todos os tempos. Ele dá essa garantia para nós. Jesus falou para Paulo: Paulo, vai para Roma. Vai para Roma. É lá que você tem que testemunhar. Amadas, nós temos que escutar a direção de Deus. O que Deus está trazendo para nós essa semana? Escute a direção de Deus. A palavra de Deus é clara lá em Jeremias, que Deus conhece os planos que Ele tem para nós. Então é só nós escutarmos a voz do Senhor, porque Ele tem os planos para nós, né? Deus nos ajuda a continuar. Deus nos ajuda com todas as dificuldades. Ele nos ajuda a tirar barreiras. Coragem. Qual é a caminhada que você tem que ir? Coragem, né? Tá difícil? Não desanime. Coragem é o que Deus está colocando. Não importa como seu coração ficou triste lá fora, mas a partir de agora, essa semana, coragem, Deus está falando, né? Deus tem propósito para nós, propósitos para minha vida, para sua vida. Ele só está falando para nós: não tenha medo, seja corajosa. E eu quero terminar esse momento aqui falando para você: não desanime. Não desanime. Jesus está contigo e te ajudará até o fim. Ele está comigo, Ele está com você. Ele vai nos ajudar até os confins. Então não desanime. Coragem. Coragem. Qual o rumo que Deus está dando? Qual a direção que Deus está dando? E nessa semana, eu quero trazer isso para você. Vamos escutar mais a voz de Deus. Vamos para o nosso canto, onde nós podemos escutar a voz de Deus. Coisas novas nessa semana vai acontecer em nome de Jesus. Coragem. Coragem. Coragem para ouvir as maravilhas de Deus. Coragem para viver o novo de Deus. Coragem para viver as maravilhas do Senhor. E eu quero fechar falando para você: olha, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Coragem nesta semana, porque coisas novas vão acontecer. Coragem para ver as maravilhas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Coragem, mulher, porque é uma nova semana. Coragem, família. Coragem, povo. Coragem, guerreira. Bora, porque a família, a semana é linda. Tem muita coisa para acontecer. Bora!